Currais Novos bonita, princesa do Seridó, ante a Serra de Santana e o pico do Tataró. Ó cidade sedução, por tanta gente querida, eu sinto com a tua vida orgulho do meu sertão. Currais Novos bonita, princesa do Seridó, ante a Serra de Santana e o pico do Tataró. Ó cidade sedução, por tanta gente querida, eu sinto com a tua vida orgulho do meu sertão. Currais Novos sedução, minha cidade querida, com as flores do coração, as flores da nossa vida. Currais Novos sedução, minha cidade querida, com as flores do coração, as flores da nossa vida. Meus hospitais, institutos, a estudantada vibrante, minerações, novas ruas parecem gritar avante. E com progresso se sente na integração redentora a frase confortadora: o meu Brasil vai pra frente. Currais Novos sedução, minha cidade querida, com as flores do coração, as flores da nossa vida. Currais Novos sedução, minha cidade querida, com as flores do coração, as flores da nossa vida. Nunca percorri as 5 partes do mundo, Europa, França e Bahia, mas vi os retirantes da minha terra nas longas caminhadas das grandes secas como se fossem os sobreviventes de todos os cataclismas. Nunca vi o espetáculo das belas cataratas do mundo, mas vi os rios da minha terra correndo nas grandes cheias com a violência das correntezas que nunca foram navegadas. Nunca ouvi as grandes orquestras sinfônicas regidas pelos grandes maestros internacionais, mas escutei o toque do cego das feiras nordestinas como se uma lágrima estivesse rolando na face de todos os cegos do mundo. Ó terra de tradições, de um povo pacato e forte, pedra rara no diadema do Rio Grande do Norte, minha querida cidade, aceita com nosso hino a glória do teu destino em busca da imensidade. Currais Novos sedução, minha cidade querida, com as flores do coração, as flores da nossa vida. Currais Novos sedução, minha cidade querida, com as flores do coração, as flores da nossa vida. Senhoras e senhores, público presente e aos que nos assistem via TV Câmara, o nosso bom dia. Damos início à audiência pública para tratarmos sobre o uso da água bruta. O encontro debaterá os impactos, a legalidade e os problemas que podem ser causados pela taxação do uso dessa água. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo de autoridades o vereador e propositor desta audiência, o senhor G. Charles Dantas.
O senhor Antônio Marcos Toledo Xavier, representando neste ato o deputado federal General Girão. Fabiano Pacômio, coordenador de Meio Ambiente e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Currais Novos. Convidamos também a senhora Vera Maria, representante da CAERN. O senhor Luiz Cláudio, representando o presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Norte. Convidamos também a senhora Maria do Céu Aprígio, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Currais Novos. Agradecemos a presença de todos e ressaltamos que todos os presentes têm lugar de destaque nesse evento. Por oportuno e em tempo, registramos a presença do vereador Ezequiel Pereira. Passamos a palavra ao vereador G. Charles Dantas. Quero começar aqui saudando toda a mesa, autoridades aqui presentes, demais amigos. Vamos dar início aqui à nossa audiência. Nós estamos esperando outras pessoas confirmarem que estão em trânsito, né? Mas vamos começar porque já se prolongou o tempo. Quero dizer a vocês que o nosso mandato teve a preocupação de sediar aqui essa audiência pública, tendo em vista a questão dos impactos e os prejuízos que podem ser causados pela cobrança, a taxação, pelo uso da água bruta. Muitos setores, né, da agroindústria, da agricultura, agropecuária, açúcar, água mineral, empresas de refrigerantes, podem ser prejudicados a partir dessa cobrança feita pela água bruta. Então, desde já quero agradecer a todos vocês pela presença, já quero agradecer e vamos dar início aqui à nossa audiência pública. Em tempo, registramos a presença dos vereadores Ibamar Costa, Franklin Moura, Edson Bezerra, que são vereadores de Upanema, e registramos a presença também do senhor Dr. Alisson Wagner, presidente da Câmara de Parelhas. Por oportuno, passamos a palavra à senhora Maria do Céu Aprígio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Bom dia a todos e todas. Este é um assunto muito importante para nós, agricultores e agricultoras familiares do nosso estado e, por que não, de todo o Brasil, né? Nós, agricultores familiares, já vivenciamos uma situação bem precária, consideravelmente, e condições que a gente sempre está buscando a melhoria para o homem e a mulher do campo. Então, estamos aqui para defender a nossa agricultura familiar e dizer não a esta cobrança, certo? Nós estamos lutando que venha melhoria sim, mas não cortar nossas pernas, tirar nossas forças da agricultura familiar. Vamos lutar que dê continuidade ao nosso trabalho, que traga políticas públicas, que dê condições para nós, homens e mulheres, trabalharmos. E que nosso uso da água, sim, é racional. Que nosso uso da água seja para nossas lavouras, para o nosso rebanho e para o nosso consumo humano. Então, estamos aqui para dizer não a este projeto, a esta lei, e sim a agricultura familiar. Com a palavra, o senhor Luiz Cláudio, representando o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar aqui a iniciativa do nobre vereador em trazer para discussão esse tema tão importante para nós norte-riograndenses.
Queria aqui cumprimentar os demais membros da mesa, cumprimentar o ex-prefeito Zé Lins, meu amigo pessoal, e dizer que a Federação da Agricultura já se posicionou por diversas vezes com relação à aplicação desta lei. Eu, pela experiência que tenho, o que tive como gestor público, fui chefe da Casa Civil, no governo do ex-governador Iberê, fui presidente da Emater por 7 anos e 4 meses, fui superintendente do SEBRAE por 4 anos. Então, a experiência me diz que essa lei, o objetivo da implementação dessa lei, nada mais é do que arrecadar. Isso é imposto, transformado aqui por uma lei de 1996 que não foi implantada, que já, dando uma olhada aqui, ela tem alguns vícios, inclusive porque a secretaria a qual ela está vinculada seria uma Secretaria de Recursos Hídricos e Projetos Especiais, que já não existe nem essa secretaria, e que o que nós estamos brigando é que essa lei precisa ser revisitada, e revisitada no âmbito do Poder Legislativo. A deputada Cristiane Dantas apresentou um projeto de lei para que seja revista essa legislação e que caiba ao Poder Legislativo o papel de, em implantando-a, ser o fórum competente para fazê-lo. Da forma que está, o governo do Estado, simplesmente através de decreto, de um secretário encaminhado à governadora, ele pode fazer a cobrança que achar devida. Nós participamos da audiência pública na Assembleia Legislativa e o governo, na sua apresentação, mostra que diversos países do mundo já aplicam esse tipo de legislação de cobrança da água. Cita, por exemplo, a França, a Espanha, países de primeiro mundo, vamos chamar assim, cujo o trabalhador que vive na zona rural recebe do governo para que ali permaneça para produzir alimento. A França é o país que mais subsidia a agricultura no mundo. Então, os exemplos de primeiro mundo, num Estado, dentro de uma federação já complicada, um Estado que tem 96% do seu território no semiárido. Essa região do Seridó, que é uma região complexa, a cidade de Currais Novos, nos últimos 20 anos, ela não aumentou, não cresceu em função, inclusive, da falta de água para abastecimento humano. E nós estamos discutindo cobrança de água no semiárido do Rio Grande do Norte. Tiramos a competitividade de algumas áreas onde efetivamente temos água. Nós temos água no Baixo Açu, nós temos água na região do Apodi, e são áreas que temos água no litoral, e são lugares onde a gente tem um pouco de competitividade para desenvolver uma atividade como a produção de fruta, produção de cana e algumas outras atividades. É um Estado que não tem estrada, é um Estado que não tem energia, que não tem educação, é um Estado que não tem saúde, é um Estado que não tem um plano estadual de irrigação, portanto, não tem acesso a um benefício que a regulamentação da ANEEL proporciona para que os agricultores tenham até 40 horas semanais a mais, o que permitiria a gente irrigar um pouco durante o dia, porque o Estado não tem um plano estadual de recursos hídricos, de irrigação. É um Estado que tem 4 órgãos que tratam do mesmo tema: Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria de Agricultura, IDEMA e Instituto de Gestão de Águas. Então, nós não estamos falando em Estado que precisa diminuir ou se adequar a uma nova realidade. Nós estamos falando de um Estado que cobra, através de mecanismos, de outros mecanismos, imposto da sociedade. Eu vou dar só para concluir, presidente, um exemplo. Todos vocês sabem, já foram cartório.
E a taxa do tabelião, que são os emolumentos, é 1. Dentro da taxa do cartório é cobrado reaparelhamento do Tribunal de Justiça, reaparelhamento da Procuradoria-Geral de Justiça, reaparelhamento da Procuradoria do Estado, tudo isso embutido através dessa taxa cartorária para financiar um Estado que é perdulário, um Estado que gasta mais do que arrecada. Então, vamos observar isso. Acho que a iniciativa acredito que a iniciativa do vereador seja no sentido de cada vez mais mobilizarmos. Acho que tem um jogo de comunicação violento a ser feito, além desses aspectos legais que já estão sendo trabalhados na Assembleia Legislativa. Nós pedimos, da última vez, 120 dias para ver o impacto em algumas atividades, mas entendemos que essa lei, dentro de um aspecto, que nós vamos entrar num período de El Niño, que vamos ter cada vez mais dificuldade com recursos hídricos, consequentemente, nós vamos ter o aumento das tarifas de energia através de tarifa amarela, tarifa vermelha. Então, isso não é um tema que deveria estar sendo discutido no estado do Rio Grande do Norte. Nós éramos estar discutindo a ampliação das barragens submersas, da simplificação da legislação ambiental, de financiamento customizado para melhoria e eficientização das irrigações que nós temos. Nós éramos para discutir como é que nós vamos atender a mineração aqui em Currais Novos, com as dificuldades de água que nós temos, como é que nós vamos resolver o problema de abastecimento da água com as dificuldades que nós temos. E o governo está pautando aumentar impostos, que já aumentou em 2%, que dá 12% no comércio, que o presidente aqui bem sabe, está querendo aumentar impostos para se produzir e viver um semiárido do nosso Estado. Então, é um alerta que faço para que todos se mobilizem e usem todas as armas, os deputados, a imprensa e o esclarecimento para que o governo não empurre de goela abaixo mais um imposto para a sociedade. Neste momento, passamos a palavra à senhora Vera Maria, representante da CAERN. Bom dia, pessoal. Eu peço para ficar de pé porque eu sou pequenininha e peço a compreensão de vocês para me escutar. Eu sou representante da CAERN no momento, eu sou engenheira civil da CAERN, faço parte dos comitês de bacia hidrográfica e aceitei conversar com vocês. Inclusive, primeiro, parabenizo ao nosso vereador por excelente ação, porque isso é muito necessário que a gente se reúna e converse sobre os problemas que a gente enfrenta. Tudo que o nosso colega falou ali adiante é correto, é seríssimo. São situações que o agricultor enfrenta. Então, tem que ser posto, tem que ser colocado, tem que ser discutido. O que eu venho falar aqui hoje com relação à CAERN e por participar dos comitês é a nível de esclarecimento. Eu vou fazer uma perguntinha simples a vocês. Daqui de vocês, quantos fazem parte de comitês de bacias ou participou alguma vez de reuniões de comitê de bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? É um fórum parecido com esse de hoje aqui, onde a gente discute questões hidrográficas. Por quê? Porque a gente vai falar de uma região onde existem contribuições de água para aquele setor. A CAERN, igualmente a vocês, é uma usuária de recursos hídricos. Um comitê de bacia ela é formado por instituições públicas e por usuários. E dentro desses usuários, a CAERN é um dos principais usuários. Aí, com relação à cobrança, o que é a cobrança? A cobrança é uma parcela de uma taxa de valor que deve ser retribuída
pelo uso da água. Por quê? Eu estou falando a nível de esclarecimento. Por favor, não me coloquem em lado A ou B, de defender ou não defender, não é isso. É questão de esclarecimento. E a CAERN deve cumprir o que for posto na lei, e realmente está na lei. A lei vai falar no seu artigo 4, a lei estadual, que nós temos para a gestão de recursos hídricos, uma coisa que foi esquecida há muito tempo, porque toda a vida, eu acho que as pessoas da minha idade, a gente ia para o colégio, fazia um mapinha de cartolina e falava que a água era um recurso hídrico e que era infinito. A água não é infinito, a água é finita. A quantidade de água que existe hoje é a mesma que existe há não sei quantos anos. Só que as pessoas não têm respeito pela água. Na hora que você vai fazer o cimento da sua casa, você usa água. Você está tomando água, você tem sede, você usa água para seu lazer, para tudo. Só que ninguém vê o valor da água. Então, um dos porquês da cobrança é que as pessoas entendam que a água tem valor. Se não está correto o valor da água, com relação à agricultura, ótimo, a gente está aqui para discutir. Se tem algum ajuste a ser feito, vamos fazer. A sociedade tem a obrigação e o direito para fazer isso. Então, vamos fazer. Está na lei? Está. O que é que a lei vai dizer? É que para a gestão de recursos hídricos, a gente tem instrumentos. Quem de vocês ouviu falar em outorga aqui? Pois bem, o que é outorga? É um direito de usar água. Por quê? Porque antigamente, antes da Constituição, quer dizer, eu era um grande um fazendeiro, vamos assim dizer, e a água que tinha no na minha fazenda era só minha. O que foi que a Constituição disse? Não, a água é de todos. A água é sua e a água é minha. Há uma coisa, se uma coisa não é minha, não é sua, é de todos. Agora, por que é que eu tenho o direito de usar água para ficar rica e você vai ficar sem água? Não, você tem que retribuir um valor que é meu. Vamos substituir a palavra cobrador por pagador? Se você for tomar uma cerveja, você vai pagar por ela. Ou qualquer outra atividade que você for fazer, você vai pagar por ela. Então, a questão de pagar água, cobrar água, você está usando uma coisa que não é só sua. Tá, se tiver alguma coisa errada, vamos discutir, não tem problema nenhum. Aqui a gente está para isso, para ajustes. Agora, está na lei, assim como a outorga, assim como o plano de recursos hídricos que o Estado já concluiu, o Milei já revisou e está concluído. Então, quer dizer, nós temos que seguir esses 4 itens na política estadual, que são os mesmos da política federal. O plano de recursos hídricos, a cobrança, a outorga e depois a classificação do rio em classe. Muitos devem saber que nossos rios são classificados como classe 2. A gente tem que saber o rio que tem uma classe superior, uma menos superior, para poder ser usada. Se tem alguma coisa errada, o momento é esse, para a gente discutir. Vamos participar mais dos comitês, saber mais do que acontece e vamos lutar pelos nossos direitos, sim. Entendendo que a cobrança não vai tirar de quem não tem, de quem tem do pequeno produtor, de jeito nenhum. A CAERN vai pagar? Vai pagar. Está na lei, ela vai cumprir. Me desculpe se eu ofendi, se eu disse alguma coisa que não devia, mas eu queria apenas esclarecer a vocês. A CAERN também é uma usuária. Obrigada. Com a palavra, o representante do deputado federal General Girão, o senhor Antônio Marcos Toledo Xavier. Bom dia a todos. Quero aqui saudar aqui a mesa aqui em nome do presidente desta audiência pública, propositor também, nosso vereador Charles, e saudar a todos que estão aqui. Eu quero dar um parabéns aqui especial aqui a todos os produtores rurais que aqui estão presentes, principalmente com a sua preocupação, por essa lei, que ela não é nova, mas que infelizmente foi tratada lá no ano de 1996, sem uma discussão mais profunda, e que nenhum governador resolveu colocá-la em prática. E agora, de forma, como é que eu posso dizer, errônea, sem nenhum sentido, a governadora Fátima resolve colocar essa cobrança agora nas nossas costas. Quando eu digo nas nossas costas, o ex-vereador Alzone e vários de vocês sabem que eu também sou um pequeno produtor. Eu não sou apenas um professor. Eu também crio e eu também planto.
e eu preciso da água. E a água, enquanto político, enquanto professor, enquanto cidadão, nós sabemos que a água ela é um bem comum a todos e é um direito universal, de que todo e qualquer ser vivente, ela tem um direito à água. E aí, por que taxar? Quando a gente pega essa lei, e aí a gente concorda com o objetivo dela. Qual é o objetivo dela? Criar um fundo para garantir que no futuro a gente continue a ter a água. O objetivo está correto. O que é que está errado, meu amigo Zé Lins? O que está errado é a forma como ela está sendo colocada. Primeiro, essa lei de 1996, ela está totalmente obsoleta, vereador Charles. O primeiro ponto que eu vou aqui discutir, por que é que na lei aqui, por que é que na composição daqueles que vão reger, fiscalizar e acompanhar a execução da lei, por que é que não tem nenhuma associação rural? Por que é que não tem nenhum sindicato rural? Por que a própria NORC não está aqui dentro? Nós temos a OAB, nós temos o CREA, nós temos o governo do Estado, nós temos uma infinidade de órgãos, o Conselho das Bacias, mas aquele que é o principal ator, aquele que é justamente o que será o maior prejudicado, o produtor. Por que que ele não está aqui na execução, acompanhamento e fiscalização? E principalmente, meu amigo Zé Lins, por que que ele não está na discussão do que e como vai ser cobrado? Se a gente pega a lei, o seu artigo 16, ele é muito claro. Ele coloca lá, e aí preste atenção, é a água subterrânea, o poço. Aquele poço, meu amigo Alzone, que a gente luta tanto para que ele venha como política pública, através dos deputados, não é assim, meu amigo Zé? E aí, quando chega, a gente consegue um benefício, de repente, meu amigo Anselmo, vai ter um poço na sua propriedade. E aí vai ser uma dor de cabeça, porque você vai pagar agora pelo uso da água salobra. Mas não é só o poço, não. Nós que batalhamos tanto para ter um barreirozinho, aí a água superficial, no artigo 16, está dizendo que ela vai ser cobrada. Qual vai ser o cálculo? Meu amigo Zé, eu posso pegar aqui o seu barreiro lá na sua propriedade, ou seu pequeno açude, digamos que ele tem aí 500 mil, a capacidade dele seja de 500 mil metros cúbicos. Então alguém vai chegar e dizer, amigo, ó, você tem 500 mil metros cúbicos, eu vou dividir 500 mil metros por um ano, e aí você vai pagar, são centavos, sim, são centavos por cada metro. Mas a gente não usa um metro d'água como a gente compra água da Caerna aqui na cidade, não. Meu amigo Toninho, o senhor que planta lá na sua vazante, lá no São Rafael, o senhor precisa de água para produzir o capim, para alimentar a sua criação. O senhor não coloca lá, não é 1 litro d'água lá no capim elefante, não. Precisa de muita água, porque o nosso solo ele não é tão produtivo, não. Nós somos obrigados a colocar o estrumo lá na terra, cortar a terra, e temos que aguar constantemente. E aí me chama a atenção que a lei, ela diz aqui o seguinte, era para disciplinar o uso da água. Excelente. É para termos o uso racional da água. Excelente. Agora eu quero que venha. Eu não tenho uma graduação tão grande, eu sou apenas especialista. Mas eu quero que venha um doutor de Harvard e me diga aqui agora, qual é o sertanejo, principalmente do nosso estado, que pega a água e deixa a água lá, jorrando dia e noite, desperdiçando ela. Para começar, para a gente poder aguar o nosso capim, a gente tem que ligar uma bomba, e bomba é energia. Quando não é energia, é gasolina. Eu não conheço aqui nenhum dos senhores que esbanje dinheiro. Eu não vejo nenhum dos senhores tocando fogo numa nota de R$100. Então não precisa dessa lei para ter
a consciência do nosso cidadão, do nosso produtor, porque nós já somos. A gente não esbanja nem gasta. Ao contrário, talvez não. Mas eu digo aqui e provo. Todos os senhores que estão aqui, todos nós que estamos aqui, somos os mais racionais no uso da água, diferente da própria CAERN, que ela gasta, provavelmente, desperdiça 48% de toda a água arrecadada. 48%. E aí eu pergunto, por que esse fundo não foi criado lá atrás? A lei é tão obsoleta que o Estado vai entrar com R$5.000. O que é R$5.000 para o fundo de recursos hídricos que o Estado vai pagar? R$5.000 o Rio Grande do Norte vai pagar. O que é que significa isso? Meu amigo José Lins, nada. Nada versus nada. Então, que deve ser criado um fundo? Deva. Mas que não se prejudique e não acabe com o que ainda nós temos, que é a vontade de trabalhar, porque eu sei que a maioria aqui tira do seu bolso para poder sobreviver na terra. Então, contra essa lei, contra tudo que está querendo ser feito, nós temos que lutar, e eu peço que todos nós nos unamos para que a gente possa derrubar essa lei. Obrigado. Registramos a presença da vereadora Raíssa Batista e antes de passarmos a palavra ao próximo autoridade do dispositivo, a assessora Juliana está fazendo a inscrição para dos senhores que quiser fazer uso da palavra, tá certo? A fala de vocês será por até 3 minutos. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Fabiano Pacônio, que é coordenador de Meio Ambiente e Defesa Civil do município de Currais Novos. Bom dia a todas, a todos. Em nome da nossa querida do céu, gostaria de saudar a mesa, parabenizar o vereador G. Charles pela proposição da audiência, bastante pertinente. Em nome da vereadora Raíssa, gostaria de saudar todos os parlamentares municipais aqui. E em nome da guia da comunidade Queimadas, gostaria de saudar toda a sociedade civil que fazem parte dessa audiência. Inicialmente, justificar a ausência do prefeito Odon Júnior e do secretário Lucas Galvão, tendo em vista que eles estão cumprindo outra agenda administrativa. A Prefeitura Municipal de Currais Novos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, em conjunto, inclusive, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vem dialogando sobre essa minuta de lei e, de fato, nós entendemos a importância dessa revisão dentro do âmbito construtivo e no diálogo para que haja um consenso de forma pertinente para todos os usuários. Alguns líderes comunitários aqui já nos buscaram, mostrando a importância para que a gente encontre esse equilíbrio e dentro dessa importância, desse debate, a gente possa tirar os encaminhamentos que possa, de fato, atender aqueles que mais precisam do precioso líquido. Lógico que nós fazemos um cenário que todos precisam, mas, de fato, o homem do campo, a mulher do campo, tem uma escassez maior, e isso a Prefeitura, por meio da Secretaria, está se somando junto ao sindicato, também debatendo junto com a CAERN, para que a gente possa fazer a nossa contribuição da melhor forma possível. Então, dito isto, a gente se coloca aqui à disposição para, na medida do possível, colaborar com os debates. Com a palavra, o vereador e propositor desta audiência pública, o senhor G. Charles Dantas.
Primeiro, a gente agradece a Deus por estar aqui discutindo, né, um assunto tão importante para a nossa gente. Gostaria de não estar discutindo isso aqui. Só posso lamentar, mas quanto vereador, representante do povo, nós não podemos se ausentar de lutas como essa. Eu fico triste porque discutir sobre a questão de cobrança de água bruta, para muitos, pode ser uma solução para que um governo possa arrecadar, até prometer melhorias, mas para o homem do campo, as dificuldades são imensas. Eles sofrem tanto, né, tantas dificuldades, e a gente tem que passar por mais essa. Ora, nós temos aqui um estado formado por 167 municípios, com área total de mais de 52 mil quilômetros, onde 93% de todo esse estado é semiárido. Nós vivemos aqui naquilo que chamamos de polígono da seca. Nós sofremos longas estiagens e mudanças climáticas que dificultam a atividade rural. Quando comparado ao sul do país, que, por exemplo, o grande produtor do sul do país, ou o médio produtor, vamos dizer assim, tem pelo menos 50 mil cabeças de boi no pasto, e ele não se preocupa com a água, ele não tem gastos em relação à água, ele não cava um poço, ele não faz um açude, ele não compra canos para irrigar, e todas essas dificuldades, muitos desses heróis que estão aqui, eu chamo de heróis porque sobreviver a um clima como o nosso, em uma região semiárida, ele precisa ser, além de tudo, um grande guerreiro. Para vocês terem ideia, a bacia leiteira vem diminuindo ao longo do Brasil. Nós aqui, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, que é a maior bacia leiteira do Brasil, que nesses últimos 6 anos saltou de 84 mil produtores para 40 mil produtores. No Rio Grande do Norte não é diferente, é pior a situação, porque o insumo, os custos, são muito altos. E o leite, o baixo preço. Então, nós vemos aqui, passando por momentos difíceis, como foi o período entre 2012 e 2017, onde a seca castigou e devastou aí parte do nosso rebanho, e a cada ano é uma surpresa. Nós não temos aqui definições de uma chuva constante. Essas dificuldades são enfrentadas pelos nossos sertanejos. Vocês terem ideia, minha gente, como eu falei aqui, entre um produtor grande que tem 50 mil cabeças de boi, aqui na nossa região, um produtor grande, a gente considera que ele tem 100 cabeças de animais. Mas, para quem não sabe, por exemplo, uma vaca leiteira, dependendo da sua lactação, ela chega a consumir 60 litros de água por dia. Então, se você tiver 100 animais consumindo 60 litros de água, você vai ter um gasto de água diário de 6 mil litros. E quando você multiplica por 30, 180 mil litros de água, só no consumo dos animais. Para se aguar 1 hectare de capim, dependendo do solo, um solo mais arenoso ou um solo mais fértil, tipo vagem, né? Ele pode consumir entre 50, podendo chegar a 80 mil litros de água. Então, não existe zona rural sem água. Nós fazemos uma força muito grande para encontrar esse líquido tão precioso. E aí, um verdadeiro milagre, manter o homem trabalhando no campo para evitar o êxodo rural, para evitar que a bolha de desempregados aumente nas cidades. É uma luta diária e constante. Dada essas razões, eu me coloco contra essa política reversa, equivocada, do governo do Estado em querer taxar o pequeno, médio e grande cidadão, para que a gente possa proteger a atividade rural, nossa agroindústria, os empregos nelas oferecidos. E a gente aqui tem essa mania de sempre defender o menor. Mas nessa atividade
E nesse meio que vivemos, nessa situação climática, os maiores são os mais preocupantes, porque o custo é muito alto e muitas vezes o que produz no sítio é tão pouco que mal dá para custear os custos. Então me coloco contra, eu acho que todos nós aqui estamos assinando, quem entrou assinou aí um manifesto, nós vamos protocolar esse manifesto na governadoria, na tentativa de sensibilizar a governadora do Estado a não fazer a cobrança pelo uso da água bruta, e também na Assembleia, onde vamos sugerir mudanças nessa lei. É preciso que mais nossos representantes, nós que estamos aqui, devemos cobrar dos nossos representantes, dos nossos presidentes de associações, que eu vejo muito poucos aqui. Talvez nessa plateia tenha mais vereadores preocupados com o seu povo do que presidentes de associações, representantes legítimos do povo. Nós devemos se enganjar nessa luta, para não permitir que dessa vez essa cobrança venha a ser feita. Nós temos um Estado rico, e muitas outras coisas. Por exemplo, a atividade de camarão no nosso Estado, né? Maior exportador de camarão. Já pensou o tamanho da barreira que iremos criar para essa atividade? Quantos milhões de litros consomem a criação de camarão no nosso Estado? Já pensou se a gente tiver que pagar por essa água? Água da natureza, água bruta que cai das chuvas, e um pequeno agricultor que muitas vezes para perfurar um poço faz um investimento de mais de 25 mil reais. Eu estive visitando uma propriedade ontem que as poucos animais que eles tinham na fazenda teve que vender para perfurar o poço. Ele vai viver de uma atividade até começar a comprar novamente o gado. Aí vem o governo querendo taxar sobre a alegação de melhorias. Melhorias seria investir na atividade rural, era criar mecanismos eficientes para se gastasse menos águas, colocasse nas propriedades energia solar, financiasse material com bomba, canos, fita, a custo baixo para que o produtor pudesse elencar suas vendas. Então, meus amigos, fico aqui triste e indignado por saber que mais essa sombra nos persegue, essa cobrança, essa taxação. Não já basta ter elevado aqui os nossos impostos, nosso ICMS, para o mais alto do Brasil, de 18% para 20%, e agora mais uma taxação. Eu acho que o povo do Rio Grande do Norte, principalmente o pessoal do semiárido, da agroindústria, não merecem essa cobrança. Então, muito obrigado a todos vocês. A gente vai facultar a palavra, né, Cília Simões? E vamos seguindo nessa luta com muita fé em Deus, que vamos vencer. Iniciaremos o pronunciamento da nossa plateia com a vereadora Raíssa Batista. Lembrando que os pronunciamentos serão por até 3 minutos. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar a mesa em nome do colega vereador G. Charles. Parabenizar G. Charles por essa audiência. É muito importante que nós estejamos aqui, numa segunda-feira de manhã, falando sobre um dos bens que é mais precioso para o sertanejo, que é a nossa água. É muito importante que nós possamos ver o que é que de fato diz a lei e de como ela afeta a nossa região. Como eu conversava com o vereador G. Charles, nós estamos no final da ponta. Qual é a água que chega para a gente? Então, é muito importante que nós possamos perceber qual o percurso que essa água ela trajeta até chegar aqui, para que nós possamos também avaliar se essa água vai chegar ou não para os nossos produtores. É importante também que nós possamos, nessa manhã, debater como é que ela impacta nossos pequenos produtores. E sim, eu estou aqui para que a gente possa defender os nossos agricultores e agricultoras familiares, porque são eles quem mais são impactados. Estava aqui conversando com o colega agricultor e falando sobre como é
a produção aqui na região. Já trabalhei com agricultores e agricultoras familiares, com assistência técnica, e nós sabemos que o nosso pequeno produtor, ele tem ali, em média, 4, 5 vacas, se tiver muito. Então, é importante a gente avaliar essas questões também nessa audiência pública. Qual é a produção do pequeno produtor? Essa lei vai impactar o pequeno? E sim, é importante nós pensarmos sobre o pequeno, vereador Charles. Por quê? Para os grandes, muita gente já defende. Os grandes, né, do céu, têm recursos para que possa falar por si só. Mas os pequenos, muitas vezes, eles só têm a nós, né, vereador Charles? Nós estamos aqui para defender o povo e foi para isso que nos colocaram aqui. Então, que nós possamos pensar nossos agricultores e agricultoras familiares, aqueles que reúnem toda a sua família para produzir uma agricultura, para tirar o sustento das suas famílias, para que nós não possamos ficar sem água, para que grandes indústrias não se instalem nesse percurso da água, tomem toda a água para si, em prol de um lucro, e que nossa comunidade fique sem água. Então, é para isso que nós estamos aqui. São pontos que eu quero colocar e fomentar no nosso debate, e lembrando que nosso pequeno produtor, ele corresponde a 80%. 80% dos nossos agricultores, eles não vão ser impactados com a lei. Então, que nós possamos também levar essas questões, de Charles, aqui como nosso representante nessa pauta tão importante, e questionar a governadoria. Quem é que vai ser, de fato, impactado? Nosso pequeno produtor, ele vai ser impactado? Como é que vai ser? Porque na hora que for cobrado do pequeno produtor, aquele que está ali, na labuta, dando duro para tentar tirar o sustento da sua família, nós, com certeza, seremos contra. Mas, enquanto for dos grandes empresários, as grandes indústrias, os grandes latifundiários que vêm para cá se instalar, pegar a nossa água e deixar a maior parte da população sem água, isso sim nós seremos favoráveis, porque nós estamos prestes a entrar num momento de seca, onde nós estamos agora vivendo a El Niño. E o El Niño está para entrar. Quando ele entrar, o que é que vai acontecer? Seca no Nordeste, enchentes no Sul. É isso que está posto para os próximos 3 anos. Mais seca para o Nordeste. Então, nós precisamos, de fato, pensar como é que será o recurso da nossa água para os próximos anos. Nossos reservatórios, eles não tiveram sua capacidade atingida nas chuvas que nós tivemos, as últimas chuvas que nós tivemos. E como é que vai ficar a nossa situação? Como é que vai ficar a situação da maior parte da população? Então, Charles, gostaria de parabenizar pela debate que você traz para essa casa, com esse público aqui, bem representativo de várias comunidades, como também de vários setores, para que nós possamos pensar essas questões e avaliar o que é que nós queremos para o manejo, para o gerenciamento dessa água nos próximos anos. Muito obrigada. Nosso próximo inscrito é o senhor João Batista de Moura. Bom dia, senhores e senhoras. É uma alegria muito grande poder estar aqui no momento ímpar para todos nós. Eu me congratulo com Vossa Excelência pelo tino, pela preocupação, pela sensibilidade. Também incluo todos os outros que falaram aqui e preste atenção numa coisa. Esse momento é decisivo e é importantíssimo, não por outra razão. A mais importante dela é porque nós estamos aqui preocupados com aquilo que nos pertence. Nós estamos aqui sob o guarda-chuva da democracia. E democracia é ótimo. Democracia é uma dádiva, é uma bênção. Porque democracia, e preste atenção, ela pressupõe, se a maioria de nós não quisermos que uma coisa seja feita, nós temos forças para impedir. Concordam comigo?
Não é democracia quando nós não queremos, apresentamos as razões pelas quais nós não queremos e ainda assim é feito. Se depois de toda essa discussão na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, na cozinha da sua casa, chegarmos à conclusão de que taxar água bruta, não nos termos que estão hoje, porque ainda não está fechado. E aí eu preciso concordar. É uma discussão, e a discussão é necessária, é salutar. O que o governo está fazendo é corretíssimo. Abrir o fórum para que nós possamos participar. E quando nós participamos, nós falamos das nossas dores, nós falamos daquilo que nos amedronta, daquilo que nos afeta diretamente. E se ao final chegarmos à conclusão, a maioria, Charles, de que isso não é bom para o Estado do Rio Grande do Norte, aí é que nós perguntaremos se a democracia haverá de prevalecer. Porque se apesar de não querermos isso, de não aceitarmos isso, for feito, aí nós ferimos a democracia e não poderemos invocá-la quando necessário for para acobertar outras demandas. Eu não sou contra, eu não sou a favor do governo, da prerrogativa, até mesmo porque essa é uma lei que precede. O que está se falando agora é em se fazer valer uma lei que foi idealizada anteriormente. Mas esse é o momento, porque agora que a chancela, uma vez dada, o gado, uma vez sendo marcado, não teremos opção. E aí me preocupo, porque do jeito que está hoje, vereadores, amigos e amigas, taxa todo mundo. Do jeito que está hoje, pega o senhor e a senhora. Do jeito que está hoje, protege sim o Estado do uso ineficiente da água, concordo plenamente com a vereadora Raíssa, alguém que se instale e pegue a maior fatia do bolo das águas, pegue o filé mignon e deixe os outros a ver navio. Mas tem outro problema, senhor vereador. Nós não podemos hostilizar o grande, porque nós estamos falando de eficiência de um Estado que só vai com geração de oportunidades. Eu também preciso invocar aqui que a água não utilizada vá embora sem que ninguém dela faça nenhum uso. As autoridades da CAEN que estão aqui poderão acrescentar quanto à evaporação. Ou seja, nós precisamos discutir o uso da água de forma eficiente, protegendo os menos favorecidos, sim, mas abrindo-se para investimentos de porte médio, de porte grande. Eu preciso viver numa nação onde prosperar não seja ofensa pessoal. Eu preciso olhar para os ricos e se eles estiverem cumprindo as suas prerrogativas, se eles estiverem pagando os seus tributos, se eles estiverem respeitando as normas estabelecidas pelo Estado e aplaudi-lo e não simplesmente dizer que ele é um câncer, é nocivo, faz mal. Não estou dizendo que alguém tenha dito isso, mas estou dizendo que não podemos ter essa perspectiva. Sabe o que eu quero, para terminar? Eu quero que o senhor que tem 3 vacas seja incentivado pela política do governo e possa ter 20. Eu quero que o senhor que usa, por exemplo, apenas uma faixa pequena de terra para plantar, assim como eu, já estou me colocando na posição do agricultor. Tem uma pequena propriedade de menos de 4 hectares, onde está ocupada por plantação, tem um poço artesiano, plantando algumas coisas, e se a coisa rolar do jeito que está, mas eu não creio, porque eu creio na serenidade, eu creio no bom senso, eu creio na atitude proativa. Eu não sou daqueles que acham que fulano está sempre errado, mas fulano precisa ser ajudado pelo consenso popular. Então eu peço aos senhores que reflitamos e falemos. Façamos isso aqui, repliquemos. Agora estava mandando uma nota para a rádio, onde tem um espaço, falando da minha posição. Ela está certa? Ipsilitre? Não. Eu posso ser convencido que eu estou errado? Posso. E se isso acontecer? Eu não tenho nenhuma dificuldade de balançar a cabeça e dizer, não, você estava certo, eu estava errado e agora vamos, porque o certo para mim é aquilo que é melhor para a grande maioria, para mim e para você. Então, no final das contas, muito obrigado, no final das contas, o que nós queremos é o que sempre tivemos. O direito de estar no campo e usar um recurso que é mandado do céu, sem que ele seja taxado, a não ser que
essas taxas fossem revertidas, Marquinhos, em forma de incentivo, mas a história não tem dito isso, não é o governo Fátima, não é o governo Lula, a história dos últimos 100 anos está dizendo que governo é voraz, é guloso por impostos, mas não manda na mesma proporção benefícios para nós. Então precisamos aqui pensar em duas frentes, o que é que pedem da gente e o que é que estão dispostos a nos dar. Sem isso, é gula, é apetite avolumado por mais impostos, uma coisa que é nociva e atrasa o desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Com a palavra, por até 3 minutos, o senhor Chaga de Cristo, membro titular do Comitê da Bacia Piancó-Piranhas-Açu. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a mesa, especialmente ao propositor deste importante momento, dessa discussão. Eu sou Chagas de Cristo, no movimento sindical há muitos anos, ainda faço parte da diretoria do sindicato e sou representante do município de Currais Novos, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, membro titular do Conselho, do Comitê de Bacias Piancó-Piranhas-Açu. Eu quero informar que recentemente tivemos uma reunião com a ANA, Agência Nacional das Águas, na cidade, uma cidade aqui que tem o nome do Sul, aqui na Paraíba, ao lado do açude Mãe d'Água. E naquela oportunidade foi tirado em uma das pautas daquela reunião a questão da água. E nós estávamos lá e na nossa discussão, na pauta que ficou aprovada, na ata que foi aprovada, está lá a proposição representante a classe trabalhadora rural, o agricultor e a agricultora familiar, exatamente essa questão da taxação da água dos pequenos produtores. Lembrando que a agricultura familiar, para quem não sabe, é responsável por 75%, em muitos produtos até 90% do alimento seguro, mais saudável, que chega na mesa do brasileiro e da brasileira. E nessa questão da cobrança, a nossa proposição é que quem produz dentro da agricultura familiar, especificamente a quem é detentor dos seus módulos fiscais que o qualifica para seus benefícios rurais, está a solicitação da isenção de taxa desta cobrança da água do pequeno produtor rural. Está lá na ata, que com certeza vai vir, ou se não já chegou, na Assembleia Legislativa. Não se pode conceber, é que uma lei que foi aprovada em 1966, a gente não pode dizer que não participou do movimento sindical, que com certeza participou. Que eu participei nessa discussão lá na Assembleia Legislativa, juntamente com a FETARME. E essas propostas, vocês tenham certeza que já vem se discutindo. O que temos que discutir agora, vereador Charles, é que esta lei, que ela seja realmente cassada. Você não pode comparar aquele tempo com o que nós estamos vivendo hoje, Zé Liz. Nós estamos vivendo uma época que o inverno não é mais aquele inverno. As tecnologias implementadas para você produzir hoje não é mais aquelas. As chuvas que chegam no nosso semiárido, principalmente o semiárido, que quem está provocando isto e vai provocar é o El Niño que está vindo aí.
trazendo falta de chuva desde o semiárido da Austrália até chegar aqui na nossa região. É aí que também tem que ser discutido neste momento. Devemos, Charles, fazer com que a Assembleia caçar a lei não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas também não é difícil. Sabe por quê, gente? Quem vai valer é a mobilização da classe trabalhadora, aquela que vai ser mais sofrida. Botar a cara na rua, dizer para os governos que não pode se fazer tipo de lei aonde as associações rurais, aqui tem associações rurais, aqui eu estou vendo aqui umas 8 ou 9. Tenha também a discussão para mostrar essas dificuldades que o pequeno produtor tem para produzir. Produzir alimento sadio, mais saudável, dentro da agricultura familiar. Então vamos batalhar para a gente caçar essa lei. E que seja convocada um novo momento, trazendo para essa discussão cientistas ambientais, trazendo para essas discussões técnicos que conhecem de recursos hídricos. Nós, pequenos produtores, conhecemos, mas precisamos de assistência técnica, de orientação para se produzir melhor. E, acima de tudo, os pequenos produtores rurais, os médios, os grandes, é quem vai realmente utilizar esse recurso para alimentar o Brasil e parte do mundo. E o nosso recurso, quem é de vocês que sabe no seu açude, qual é a perca da água que tem por evaporação, no seu barreiro. Então, para discutir taxação disso, tem que saber quanto é que eu posso gastar da água que eu produzo, que eu tenho. E o que é que nós estamos produzindo? Alimento. Produzindo alimento com a ajuda de quem, vereador Charles? Cadê as políticas públicas que vêm para incentivar a quem é produtor? Qual é os recursos que vêm com empréstimos, com projetos para ajudar o produtor? Você que está produzindo cabra, quem produz o leite de cabra, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países do mundo, os produtores de alimento recebem recursos para produzir. Produzir alimento é produzir vida para as pessoas. Aqui no Brasil não tem. Tem um PRONAF, que foi conquistado pelo movimento sindical há muitos anos, mas até pouco tempo, Charles, se você fizesse o empréstimo do PRONAF e você não conseguisse pagar, a sua propriedade era penhorada, seus bens eram penhorados pelo Banco do Nordeste, porque era lei, para poder você pagar aquilo que você pegou para produzir, e não conseguiu. Por quê? Porque não teve inverno suficiente para se produzir. Aí o produtor tem culpa? É a nossa região que é desse jeito e temos que ser desse jeito. Então, o nordestino, produtor de alimento, da agricultura familiar, alimento engloba tudo, é leite, é tudo. Receber incentivo para produzir, é isso que a gente tem que defender. E defender uma nova regulamentação, mesmo se não puder derrubar essa lei. Eu conclamo a todos os companheiros que tiver alguma noção, que seja produtor, que vamos nos unir para, se tem que regulamentar, ela não vai ser implementada assim, Zé Lins, se não for regulamentada. Já que a gente não derrubou a lei, vamos bater para participar desta regulamentação, que é onde pode caber que a gente peça a isenção de quem realmente produz. Então, seriam essas minhas palavras e agradecer a oportunidade. Um abraço a todos. Por oportuno, registramos a presença do senhor Aldelson Santos, diretor regional da CAERN, e os vereadores de Santa Cruz, o senhor Elcio Wagner e Josemar Bezerra.
Neste momento, passamos a palavra por até 3 minutos ao senhor Antônio Jaime dos Santos, representante da comunidade São Rafael. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia a toda a mesa aqui presente. Eu quero pedir a força do nosso Pai Salvador, que não falte as minhas palavras, e vim aqui em nome de 46 famílias da comunidade de São Rafael, e aqui vim representar, juntamente com o nosso companheiro Antônio Mendonça, e outros amigos que já estiveram por aqui, que tiveram que ir para pegar o transporte até a sua residência. Meus amigos, a gente vê e sente uma coisa que, na realidade, se a gente não tiver cuidado e não cortar, é muito ruim para nós. Essa taxação da água, eu acho que o agricultor da zona rural, o homem e a mulher do campo, que vive na luta da agricultura familiar, não tem como pagar a taxação de água bruta, porque nós traz do nosso campo alimentos saudáveis para suprir a mesa da nossa cidade, trazendo um alimento de boa qualidade, frutas. E o povo tem um dizer que a alegria de pobre é pouca, que eu estava com uma alegria tão grande esses dias para trás, em começar a fazer um plantio de mamão, e por esse motivo já me deixou muito triste. Nós precisamos de água sim para a nossa irrigação de capim, e onde hoje ainda não comecei a fazer uma irrigação de capim, que no caminho que vai, se nós não cortar, fazer tudo para cortar essa taxação, aí nós não tem como sobreviver. Nós traímos nossos alimentos do campo para a cidade, nossas frutas de boa qualidade, nosso feijão, nosso milho, vendendo barato, um pouco barato, e levando também aqui da nossa cidade, levando para a zona rural num preço já mais alto. Então, meus amigos, vamos, eu vejo que aqui está sendo, essa audiência está sendo calma, pacata e serena, mas eu tenho um recado para dizer ao nosso governante do nosso estado, que traga recurso para beneficiar o agricultor da zona rural, o homem do campo que vive na luta do seu dia a dia. Traga barragem submersa, seja eficiente e traga uma Emater, que a Emater de nossa cidade está um pouco com uma deficiência, e só isso a governadora do nosso estado possa trazer e fazer com que os companheiros que estão lá na Emater trabalhem com mais tempo, fiquem mais lado do homem do campo e a mulher do campo. Por isso aqui eu deixo o meu abraço a vocês, se tiverem a paciência de me ouvir, e vamos à luta. Para ir à luta mais adiante, eu ainda preciso de vestir o meu traje de trabalho, da minha dedicação, do meu trabalho do dia a dia. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Passamos a palavra nesse momento ao senhor Francisco Canidé, que é representante da comunidade Malhada Limpa. Bom dia a todos, bom dia à mesa, parabéns aí o vereador Charles e os demais, parabéns a todos os representantes de associação, os agricultores
que estão aqui nesse momento, representando a agricultura familiar de Coas Novas, uma agricultura sofrida. Eu quero dizer ao vereador Charles, que eu realmente estou surpreso não ter ninguém da agricultura do Estado que exerce, representando a governadora. Um assunto tão importante como esse, a gente não vê o secretário de Agricultura, nem alguém representando eles. E nós não vemos nenhum deputado que leva os votos de Currais Novos todos, estão aqui representando a entidade que está sendo prejudicada por esse projeto, essa lei que está querendo ser ativada no Rio Grande do Norte, uma lei de 1996, que nenhum governador teve coragem não quis botar em prática. E hoje estão desengavetando, não sei onde estava, em qual gaveta estava lá, e nem sei quem tirou, nem sei quem idealizou isso. E estão querendo jogar nas costas das pessoas. E tenho certeza que essa lei passar, vocês sabem aonde é que vai quebrar o pau. O pau vai quebrar nas costas do pequeno. Quem é o pequeno? É aquele que produz na zona rural. Eu não queria estar debatendo essa lei aqui. Eu queria estar debatendo o problema latifundiário, que a governadora deve a gente. Eu queria estar aqui debatendo um sim, que é o melhor que nós temos. A governadora, o governo do Estado, a agricultura familiar, é para vender 30% da alimentação que produz. Nós não alcançamos esse nível porque nós não temos incentivo. Mas cadê que tem um sim, que todos nós temos um produto animal, temos ovos, temos bichos para abater, da origem animal. Não tem um sim. Cadê? Não tem. Eu queria estar debatendo isso aí, eu queria estar debatendo uma melhoria na água do Exército, que é salobra, que chega na nossa cidade. Eu queria estar aqui debatendo isso aí. Não queria estar debatendo a cobrança na nossa água bruta. Por que nossa água bruta ser cobrada? Eu queria estar debatendo uma perenização do nosso rio através de barragens submersas. Isso aí eu queria estar debatendo aqui, porque ia dar a cada agricultor a condição de produzir e nós se elevar ao nosso nível. Hoje, na zona rural, tem 10% de pessoas agricultores. Talvez 3% desses produzem para vender e 7% só pela subsistência. E muitos deles não têm água para produzir. É isso aí. Eu queria que a AKM tivesse trazido aqui um plano de redução de desperdício. Eu queria que estivesse debatendo aqui um plano de redução de desperdício, porque eu já morei na rua e sei como é que é o desperdício. E quando tem desperdício de água, a conta vem para o usuário. Eu tenho residência na cidade. Isso aí eu sinto no bolso, isso aí. Muitas vezes sem usar, eu sinto isso aí no bolso. Minha gente, não queria estar debatendo de jeito nenhum a cobrança da nossa água bruta. Porque a nossa água bruta é a água da sobrevivência na zona rural. É a água que faz a gente produzir, é a água dos nossos animais, é a água dos nossos esforços. Muitas vezes fazemos um empréstimo, ficamos com dívida em bancos para construir um barreiro. E hoje podemos ser condenados a pagar. Aí a gente se envergonha não ter os representantes devidos que teria nessa mesa. Nós saímos mais fortalecidos aqui. Nós saímos bem mais fortalecidos se tivesse um deputado estadual, um deputado federal, tivesse mais gente aqui para a gente sair fortalecido desse movimento. Mas vamos em frente, agricultores. Não vamos desistir, não. Não vamos desistir que nossa água não vai ser taxada. Não vamos desistir de jeito nenhum. Parabéns a todos os agricultores que compareceram. Parabéns ao presidente Charles dessa audiência pública. E vamos em frente, Charles. Vamos em frente mesmo, não vamos desistir.
e vamos tentar eliminar essa lei de uma vez por todas. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Fabiano Pacônio, que é coordenador de Meio Ambiente e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Currais Novos. Bom dia novamente, gente. Inicialmente, parabenizar o amigo Canidé. Eu acho que ele foi um abençoado nas suas falas. É uma pessoa que a gente vê que ele busca defender a categoria e, na medida do possível, ele também vem contribuindo com a gestão municipal. Em sua fala, eu acho que é pertinente, até para esclarecer também algumas situações do âmbito municipal, no âmbito da gestão municipal, que a Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria, vem desenvolvendo algumas ações em favor do homem do campo. Infelizmente, nós entendemos que nós não temos como alcançar a todos ao mesmo tempo, mas muitas das ações, como barragens submersas, perfurações de poços, construções, manutenções, recuperações e ampliações de barreiros, a Secretaria vem desenvolvendo com bastante eficiência. Lógico, temos as nossas carências. Aqui, me permita, o senhor ex-prefeito de Currais Novos, Zé Lins, uma pessoa que eu tenho um grande respeito pela pessoa dele, sabe o quanto é difícil ser gestor quando você tem, por exemplo, uma limitação de máquinas. O território do município de Currais Novos não é pequeno, né? Mas mesmo assim, a gente vem buscando dar o apoio para que aquela água potável possa chegar nas comunidades com qualidade. Exemplo disso é que recentemente nós conseguimos mais 4 dessalinizadores que estão em fase de ser instalado e imediato funcionamento. Fazemos essas manutenções. Em relação ao Programa Nacional da Operação Carro-Pipa, é importante dizer que essas águas, senhor presidente G. Charles, nós, enquanto município, recebemos um laudo de potabilidade. Então, a gente trabalha com documentos. Recebemos as reclamações enquanto Defesa Municipal, Defesa Civil, em parceria com a Vigilância Sanitária, vamos até o local e fazemos a coleta da água. Se essa água, doutor Alisson, vereador do município de Parelhas, ela for imprópria, nós encaminhamos ao Exército Brasileiro que ele, por meio das suas atribuições, suas obrigações, tomará as providências cabíveis. Então, enquanto representando hoje o município de Currais Novos, entendemos que precisamos melhorar, mas hoje o que está ao nosso alcance, estamos buscando, enquanto equipe, enquanto secretaria, fazer o nosso melhor. Então, eu agradeço, presidente, só para fazer uma passagem na fala do nosso amigo Candé, para não se estender e entrar em outras possíveis pautas e a gente perder o timing da resposta. Candé, eu entendi a sua colocação e a sua colocação é perfeita. Nós estamos falando aqui do amplo maior, Estado, governo federal. Só que a gente, enquanto hoje estamos aqui tentando fazer o melhor para a população currainovense, seja no âmbito urbano ou rural, é pertinente que a gente também faça um pouco dessa prestação de conta, que a gente também possa dar transparência,
que o Poder Executivo Municipal está buscando fazer o melhor dentro das suas limitações. Eu me permita aqui, vou complementar aqui minha fala, que eu vou precisar me ausentar, e mais uma vez parabenizar o nosso vereador Charles por essa iniciativa, e eu queria aqui fazer um pouco do que foi falado, fazer um resumo. A representante aqui da CAERN, depois o Canindé colocou, eu acho que a primeira coisa para a implementação desse plano estadual, essa política estadual de recursos hídricos, era a CAERN fazer a parte dela. Ela desperdiça 48% da água que capta. Se ela fizer isso, ela já está cumprindo um papel importante nesse instrumento dessa Lei 6.908. Nós precisamos discutir sobre um programa de educação ambiental, sobre o uso racional da água. Nós precisamos discutir um projeto integrado de financiamento para melhorar as condições tecnológicas do pequeno agricultor, para que ele possa utilizar racionalmente a água. Nós precisamos fazer aquilo que nós chamamos de cultivar a água. Nós precisamos trabalhar nos programas de recuperação de bacias, nós precisamos trabalhar na recuperação de matas ciliares, nós precisamos, na região, por exemplo, de Ceará-Mirim, de São Gonçalo, de fazer recuperação de olheiros, que tem muito lá. Ou seja, nós temos experiências aqui no Siridó de barragem submersa, subterrânea, que hoje é proibitivo de fazer para cumprir a legislação ambiental vigente. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas antes de cobrar a água. Se cobrar a água do final vai ser o que vai delimitar a questão do uso racional da água, que antes façamos todos esses procedimentos, que colocam como matéria transversal dentro das escolas o uso racional da água. O que coloquemos em discussão, e o governo fala muito em discutir, vamos discutir o plano, a gente está discutindo a cobrança, vamos discutir o plano como um todo. Nós estamos discutindo só a cobrança, o governo com a história de diálogo. Eu convoco aqui, já disse o vereador, vocês têm que usar os meios de comunicação, vocês têm que utilizar os deputados, têm que utilizar todos os instrumentos que forem necessários e abrir os braços, porque o que o governo está fazendo é fracionando a discussão para depois dizer que validou com a sociedade a cobrança da água. E nós estamos falando de uma lei que ela é muito mais ampla, ela versa sobre a política de recursos hídricos. Então, a cobrança da água deveria ser o último item dessa pauta, certo? O que é que nós vamos fazer com a CAERN? Teve um Plano Nacional de Saneamento. A CAERN mobilizou aqui e ficou quase que exclusiva. A CAERN pega boa parte da água que é tratada e coloca no rio in natura, crime ambiental. Aí nós estamos discutindo cobrança de água no agricultor que mora no semiárido, pelo amor de Deus. Isso não é coisa de governo popular. Isso não é agenda de governo popular, tem uma agenda maior para ser trabalhada. A barragem de Oiticica está sendo concluída, não tem um plano de utilização da água da barragem de Oiticica. Está sendo feito o cinturão das águas aí, ninguém está discutindo a utilização racional dessa água. Aí a pauta do governo é cobrar, como foi taxar lá, e foi acordado com os deputados, que tão logo houvesse a compensação dos recursos federais, aquela lei não seria aplicada e o governo descumpriu o compromisso que acertou com o Parlamento do Estado. Então, na verdade, isso aqui é único e exclusivamente, eu vou repetir, é para arrecadar e fazer caixa. Isso aqui não vai para fundo de recursos nenhum. O dinheiro do IDEMA hoje faz parte do Caixa Único do Estado. O dinheiro do DETRAN, que Zé Lins já foi diretor-geral e eu sou funcionário, ele hoje
expande para o fundo de caixa do governo do Estado. O Estado quebrou e não discute a diminuição dele ou a eficiência dele. Esse é que é o problema, e está se criando essa celeuma todinha, certo? Que se não fosse a iniciativa da deputada Cristiane de criar a audiência pública, isso aqui eles já tinham feito por decreto. Tinha feito por decreto sem a discussão do Parlamento do Estado, que é a casa do povo e tem legitimidade para fazê-lo com mais propriedade. E, por último, se vocês observarem a lei, não tem nada dizendo que cabe o Estado cobrar. Ele diz que poderá cobrar pelo uso da água. Não diz como. Tá certo? Uma lei que diz que tem que ser regulamentada até 180 dias, 130 dias. Não foi regulamentada. Então, nós estamos discutindo letra morta. Eles falam aqui de Secretaria de Recursos Hídricos, que projetos especiais, essa secretaria mudou de nome pelo menos 10 vezes. Por que não fazer uma nova lei? Discutindo efetivamente, como sugeriu aqui Chagas, trazer técnicos especialistas, o que é que pode ser cobrado, o que é que não pode ser cobrado, o que é prioritário desse plano, o que não é prioritário. É isso que eu acho que tem que ser a discussão. A discussão mudou de foco. Estamos discutindo exclusivamente cobrança de água. Não é assim. Então, vereador, mais uma vez, parabenizo aqui a todos os presidentes de associações. Canindé, você fez um diagnóstico perfeito desse processo. Anotei, inclusive, aqui, estou levando para a assessoria de imprensa lá da federação, lhe procurar, e próxima reunião que tiver, o vereador lhe leva para você fazer esse diagnóstico. Está perfeito o seu diagnóstico. Tanto o seu, complementando com o de Chagas e alguns outros que já falaram por aqui. Muito obrigado. Em tempo, registramos a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó, o senhor Zé Carlos, o vereador Menininho de Chico, o vereador Daniel Bezerra, vereador aqui na cidade de Currais Novos, e a assessora da deputada estadual Isolda Dantas, a senhora Marta Manuene. E antes de darmos continuidade à fala dos nossos inscritos, passo a palavra novamente à senhora Vera Maria, que é representante da CAERN. Pessoal, só esclarecendo também acerca da questão das perdas da CAERN. Para a CAERN, isso não é nada interessante ter perdas, ela é uma empresa, ela não tem interesse de ter perdas. E acontece, claro que acontece. Agora, eu queria só esclarecer que quando ele fala esse percentual de perdas, tudo isso vai estar contemplado, desde a parcela de água que é gasta no tratamento. Existe uma perda. Na hora que eu capto água bruta, vou fazer o tratamento, eu tenho uma perda. E, fora isso ainda, as perdas que são feitas por usos indevidos, para não dizer aquela palavra, extração indevida de água, os gatinhos. Isso tudo vai somando com a questão da água, certo? Com a questão das perdas. Aí o meu colega Adelso, que é o gerente aqui da região, pode esclarecer até melhor para vocês como se lida com isso. Pois é, você imagina o que é que significa isso para a CAERN. Tem homens trabalhando, tem material químico sendo jogado fora. Para a CAERN isso é horrível, a gente luta com isso. A gente tem um pessoal que trabalha essa parte de perdas, sim, até porque existe no plano de saneamento uma obrigação a nível regional, que cada região tem a sua, de reduzir esse percentual de perdas. Então, perdas é preocupação para a CAERN desde a hora que ela pede a outorga junto à Agência Nacional. Está escutando, moço? Dá só uma atençãozinha, viu? Desde a hora que ela pede a outorga para a Agência Nacional de Água, mesmo para o IGARN, essa perda é contabilizada. Então, isso é um assunto sério para a gente. Agora, deixa eu terminar. Outro esclarecimento. Hoje a gente está discutindo com uma lei da Política Estadual de Recursos Hídricos, de 96.
Paralela a ela, a nível nacional, existe a federal, a de 97, também chamada Lei das Águas. Isso aqui é relativo à Lei Estadual de Recursos Hídricos. Essa lei vai falar de um plano de recursos hídricos, vai falar de outorga de direito de uso da água, vai falar de cobrança. A federal, além desses itens, também vai falar do enquadramento, como havia falado anteriormente. Com relação à CAERN, existe a Lei de Saneamento de 97 e houve outras modificações relativas a ela. Então, relativa a todo o funcionamento das empresas estatais, existe inclusive a Lei das Estatais, é onde a gente, como população, tem a obrigação de ver e de cobrar. É só isso. Existe uma lei, essa aqui é a Lei Estadual de Recursos Hídricos. Hoje a gente está falando sobre a minuta de cobrança, que infelizmente não está aqui com a gente, onde ela vai falar, inclusive, dos usos insignificantes, onde essas pessoas não são obrigadas a cobrar água. Então, digo que a gente tem que aproveitar dessa reunião, é dizer, se existe uma categoria que não deveria ser cobrada, vamos conversar melhor. Vamos aproveitar esse momento para discutir como deve ser feito, como falou a vereadora. Isso está correto, sim. Quer dizer, se grandes pagam, pequeno não tem que pagar. Como o nosso colega ali, não é justo. Então, vamos ver isso. Vamos procurar ver a minuta, conhecer a minuta e defender os direitos do pequeno produtor. Certo? O que você ia me falar mesmo? Tá certo. Aí, no caso, são falácias, né, da população que todo esse desperdício, em especial de quando tem canos estourados na rua, dizem que a CAERN não perde nada. E preste atenção, não estou afirmando, eu estou perguntando à senhora. Tá certo. Dizem que a CAERN não perde nada, que todo o que foi desperdiçado com canos estourados, especificamente, são repassados para os contribuintes, no caso da cidade. Isso é verdade? Pronto, deixa eu te explicar. Eu também sou usuária da CAERN. O que eu pago a CAERN é o que passa no meu medidor. Se meu vazamento foi depois, antes do meu muro, né? Está aqui o meu muro. Se meu vazamento foi aqui, eu não vou pagar por ele, não. Agora, se for depois do meu muro, passando pelo meu relógio, meu medidor, eu vou pagar. Então, se ficou antes, o prejuízo é da CAERN. Os gatos, de quem é o prejuízo? Da CAERN. Pronto, isso se trabalha. Quer dizer, claro, a CAERN é uma empresa que tenta melhorar o tempo todo. Não é à toa que aqui tem 2 técnicos da CAERN para tentar esclarecer isso a vocês. E a gente também é usuário da CAERN. Quer dizer, o motivo da gente estar aqui é conversar, é dialogar e esclarecer. Eu estou falando com relação da cobrança para esclarecer, eu não estou me posicionando sim a favor. A CAERN vai fazer o que a lei disser. Meu colega vai falar. Obrigada. Pessoal, dando continuidade aos inscritos por até 3 minutos, passamos a palavra ao vereador e presidente da Câmara de Parelhas, o senhor Alisson Wagner. Ressaltamos que essa audiência é gravada, então os senhores que fizerem uso da palavra, por favor, é só solicitar o microfone. Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar minha fala saudando e agradecendo o convite do vereador G. Charles, que é propositor dessa audiência pública. Em nome de Vossa Excelência, eu quero aqui saudar todos que compõem a mesa, que são pessoas de bem e que fizeram questão de vir aqui hoje para dar a sua contribuição nesse debate. Saudar aqui os colegas vereadores das cidades do Seridó, pessoas que representam a sociedade civil organizada, bem que nós queríamos que esse plenário estivesse lotado, mas nós que aqui estamos na intenção de representar a população. Eu mesmo estou aqui representando 1.088 eleitores que me
deram a oportunidade de ocupar o cargo que eu ocupo hoje, e por que não dizer, os 22 mil cidadãos do município de Parelhas que também têm interesse no debate desse tema. A primeira coisa que eu vejo aqui no debate, nas discussões, é que esse é um tema que não deve ter bandeira política. Nós devemos deixar de lado as bandeiras políticas nesse momento e pensar na população. E eu vejo que o debate ele foi oportuno, inclusive me esclareceu muitas coisas, porque um dos motivos que me trouxe aqui nesse momento foi o desconhecimento da causa, né? Nós já ouvíamos falar na imprensa dessa taxação da água bruta e, de fato, é algo que é inacreditável, né? Porque eu, como neto de agricultor, como filho de agricultor e também enveredo nessa atividade rural, é completamente impensável que um dia pudesse se cobrar a água bruta. E esse momento é importante porque nós estamos aqui ouvindo a população e é através de ouvir a população que nós, enquanto representantes, levantaremos a nossa voz para representá-los em instâncias maiores, para levar ao conhecimento das autoridades o que é que o povo pensa dessa cobrança. Eu quero aqui anunciar também, justificando a ausência do presidente da Câmara de Cruzeta, o senhor Itan Lobo, que me disse que avisasse que, através do presidente da FECAM, a FECAM é a Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte, o senhor Vôner, tem uma audiência marcada, quarta-feira, às 14 horas, com o presidente da Assembleia Legislativa, o senhor Ezequiel Ferreira, para que nós, enquanto parlamentares, enquanto representantes das câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Norte, levaremos a ele a nossa posição e a nossa indignação com relação à cobrança dessa taxa. Então, eram essas as minhas palavras, dizer a todos que desejo um final de audiência pública proveitosa e, mais uma vez, parabenizar o companheiro G. Charles pela pauta trazida a esse plenário dia de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, por até 3 minutos, o senhor Francisco Paulo, que é agente de saúde. Pessoal, bom dia. Pessoal, eu sou Francisco Paulo, né, mais conhecido como Paulo, agente de saúde. Aqui tem alguns companheiros que a gente visita a casa. E o agente de saúde, eu sou agente de saúde da zona rural, certo? Então, o agente de saúde, ele presencia o dia a dia desse pessoal e sabe o quanto isso vai ser prejudicial para eles. Por quê? Porque o homem do campo, ele já tem muitas atribuições que ele tem que pagar no seu sítio, né? E isso seria uma das coisas menos lucrativa para ele, porque onde já se viu falar, pessoal, a gente tem ali meu amigo José das Vitórias, que um dia desse a gente combinou de eu ajudar ele a fazer o cacimbão dele, porque a gente que vive na zona rural, dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil para esse pessoal. A praga vem, a praga exige que tenha adubo, tenha larvicida, tem essas coisas tudo, para que eles tenham, sim, um lucro. Eles trabalham em cima de estratégia. Aí, em vez deles estarem aqui sendo, receberem um ânimo, eu vou simplificar as palavras, receberem um ânimo porque eles tentam sobreviver na zona rural, não. Eles vieram aqui para ter essa notícia que provavelmente eles vão ter mais um atributo a ser pago. Então, se o lucro deles já são pouco, imagine agora. Imagine aí vocês ter que fazer um plantio e em cima desse plantio você já montar uma estratégia de economizar água, porque quanto mais ele gasta água, ele vai ter menos lucro. Então, para o homem do campo, isso é maléfico. Isso para eles, não vai trazer nenhuma coisa boa, por quê? Porque eles vão ficar limitados. E quando você é limitado a crescer, então você só tende a dizer que
essa lei, ela veio simplesmente para prejudicar. A menina está aqui, pessoal, representando a KR, representando a parte dela, ela não deve ser atacada, ela está aqui para receber as críticas, mas, né, minha amiga, eu estou lhe entendendo perfeitamente. A gente não pode gastar água como se estivesse gastando uma coisa que vai surgir de novo. Pode ser, mas com o tempo a gente vai ter cada vez menos. Um aqui deu uma péssima notícia que foi a menina ali, a vereadora, que provavelmente a gente vai ter uns tempos difíceis de inverno. Caramba, aí é que a gente vai ter que se organizar, né? Mas isso, gente, quando o pequeno agricultor rural, ele se vê na condição de um atributo a mais, isso eu estou falando assim do pequeno mesmo, o homem do campo, aquele que precisa de fazer 1 quilo de feijão verde para trazer no domingo, precisa de alimentar um carneiro para vender e ter o seu dinheiro para fazer sua feira. Não é para guardar no banco, não. Muitos deles aqui, tem o Tico ali que trabalha lá no sítio da gente, que a gente também é agricultor rural. Além de agente de saúde, graças a Deus sou agente de saúde, visito esse povo todo, a gente sabe o dia a dia deles, entendeu? Então eu vim mais aqui para representá-los e dizer não e pedir encarecidamente a vocês que hoje fazem parte da Câmara Municipal, parabéns, Charles, e tem os contatos de vocês, procure ajudar para que sim, isso não venha a ser cobrado, certo? E se por um acaso for ser cobrado, seja muito bem articulado, para que as pessoas se forem ter uma triagem, seja uma coisa muito bem feita, porque o pequeno mesmo já não tem quase nada, né? Entendeu? Então, vamos ver o que é que deve ser feito. Vamos atacar menos ela, a bichinha. Obrigado, pessoal. Era só isso, viu? Tida a fala dos nossos inscritos, passamos a palavra ao vereador e proponente dessa audiência pública, o vereador G. Charles Dantas. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final da nossa audiência, né? Eu vejo aqui que foi muito importante essa discussão. Tem o nosso amigo Adelso que a gente quer dar uma palavra, é isso? Então, vou pedir aqui, quebrar o protocolo, você... Adelso, da KR. Bom dia a todos. Parabenizar o vereador G. Charles, a nossa companheira Verinha, né, assim, uma profissional de mão cheia, né, a quem a KR é muito grata. Nosso companheiro Anderson Alves, também um dos quadros da KR, Luana Gomes, né, aqui do escritório local. E a gente estava aqui acompanhando e também não poderia deixar de contribuir. Sei que o tema, né, até que não tem muito, é mais voltado realmente para a água bruta, mas como foi tocado em alguns pontos, e a gente agradece também o companheiro Geraldo, que a gente sabe que, né, sempre estão aqui, o período que eu tive aqui à frente do escritório, são pessoas que têm essa preocupação, tanto no tocante à água, né, Geraldo? No tocante à questão de esgoto, sempre vinham nos ajudando nesse momento. Então, dizer que a KR, das poucas empresas de saneamento que está conseguindo diminuir esse índice de perda. A gente sabe que tudo no mundo passa por investimento, né? Infelizmente, a gente não teve o olhar que o saneamento básico necessita. Os investimentos, eles necessitam serem mais intensos, mais bem empregados, mais bem direcionados. Então, a gente está aí nesses 4 anos, 4, 5 anos, uma visão totalmente diferente.
através do nosso presidente, doutor Roberto, né, sobretudo o nosso diretor de operações, doutor Tiago Índio, pessoas que têm uma visão realmente para essa questão da redução das perdas e melhoramento na prestação de serviço. Nós temos uma gerência diretamente criada para isso, para as perdas. Nesses últimos anos, vamos falar aqui com as novas, os senhores são testemunhas, eu acho que já por 2, 3 vezes, uma empresa de instalação de hidrômetros, porque grande parte dessas perdas, a gente precisa que os hidrômetros eles tenham, no máximo, 5 anos de vida útil. Então, muitas dessas perdas acontecem porque esses hidrômetros eles não estão registrando o que realmente é, então estão submedidos, como chamam, com a submedição, então isso acarreta, claro, aumenta esse índice de perda. Então, no último ano, a CAERN conseguiu reduzir em mais de 3% essa perda. O trabalho é incessante. A CAERN, em outubro do ano passado, firmou um contrato com a empresa. Nós temos hoje 150 mil ligações que não estão devidamente regularizadas, né? Então, a CAERN firmou um contrato com a empresa para que, com equipamentos modernos, nós tivemos a oportunidade aqui em Currais Novos, né, no interior, foi um plano piloto, conseguimos resultados extremamente favoráveis, né, empreendimentos, localidades, né, que nós não imaginávamos e conseguimos identificar, né, através dessa tecnologia, a água que estava sendo consumida não estava sendo registrada, então isso entra como perdas. Então a gente sabe que precisa melhorar, todos nós, enquanto profissionais, enquanto empresa, nós, enquanto pessoas, precisamos melhorar, mas a CAERN, tenho certeza, e os senhores também, que ela está fazendo a parte, está correndo atrás, está melhorando esses índices, e a gente espera, com esses novos investimentos, com o advento do novo marco do saneamento, né, que nós temos, como Verinha bem disse, né, todas as empresas elas têm que cumprir com esse índice, com essa meta do Plano Nacional de Saneamento, há índices a serem atingidos pelas empresas. Então, a gente é confiante no nosso corpo técnico e acredita que está no caminho certo. A gente vem melhorando a cada ano e espera que essa melhora se acentue e se torne de forma mais célere. Esse é o que tínhamos para falar sobre essa questão das perdas e agradecer aí por, nesse momento, tocar nesse assunto tão importante, né, para todos nós. Nesse momento, vamos passar a palavra ao representante do deputado federal General Girão, senhor Antônio Marcos Toledo Xavier. Eu quero aqui fazer aqui minhas últimas ponderações. O general está até aqui agora, aqui ao telefone, teve um problema, não pôde estar aqui hoje presente, mas a opinião dele, eu acredito que a imensa maioria dos senhores conhece. Ele é totalmente contra esse tipo de taxação. Essa taxação ela não pode ser para o pequeno, porque nós não estamos em um local de um solo muito fértil e com abundância em água. Ela também não pode ser exclusiva para o grande, porque por trás do grande existem centenas e milhares de trabalhadores. Se vai criar mais um imposto, meu amigo Canindé, significa dizer que o empresário, para ele poder continuar a ter lucro, ele vai demitir centenas de funcionários. Então, na conta que está sendo colocada, não tem um grande nem tem um pequeno. Tem uma lei que precisa ser discutida. Eu olhei mais uma vez aqui, meu amigo Canindé, e não está aqui em nenhum local aqui a associação rural, os sindicatos rurais, as associações não governamentais da sociedade civil organizada, elas não contemplam aqueles que de fato devem estar inseridas dentro dele, que é a cadeia produtor, do pequeno ao grande produtor.
Como muito bem disse aqui nosso amigo, e quero parabenizá-lo mais uma vez, nós não podemos ficar aqui somente na discussão que está acontecendo aqui hoje. Nós temos que continuar a discutir. Nós temos que movimentar nossas redes sociais, nós temos que procurar os nossos deputados federais, estaduais e senadores. Ela não pode ser colocada de goela abaixo para a gente. Porque se for posta dessa forma, não vai ser o grande, e a gente não sabe nem quem é o pequeno que não vai estar colocado lá. Ela vai vir a prejudicar a todos. Eu escuto conversas, e não estou fazendo nenhuma crítica a Caerne, mas eu escuto conversas que aqui no leito do nosso rio, aqui São Bento, existia um famoso agueiro. Cada um tinha um poço e colocava uma tampa e abastecia currais novos, carregando água potável no lombo em barris no lombo dos jumentos. E cada um tinha o seu poço. Ninguém tem condições de tirar 1 litro de água, nem para aguar as plantas, porque o rio está contaminado. Ela tem que entrar aqui nessa discussão. Então a discussão ela tem que ser ampla. A Caerne tem sua competência e tem sua responsabilidade? Sim. Temos que recuperar junto às prefeituras, às secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente, os leitos dos rios, os olhos d'água. Temos sim. Agora não podemos ser nós que temos que pagar mais uma vez essa conta. Não, é muito simples, muito cômodo para o governo do Estado colocar essa lei e dizer: a contrapartida do governo do Estado está aqui na lei, é de R$5.000. É uma piada isso. É uma piada isso. Então pode o governo do Estado pagar 5 mil e pode vir a qualquer um dos pequenos produtores que aqui estão, vir pagar por ano R$10.000. Vai ficar somente nisso? Não. A audiência pública tem um documento que vai ser elaborado junto com a assinatura de todos nós. E nós temos que pressionar, nós temos que discutir. Nós temos que trazer essa discussão para além da cobrança, para a garantia, para políticas públicas. Tem que ser contratado gente para Emater e para Idiarne para poder apoiar o pequeno produtor. Tem que ser criado políticas públicas permanentes, não eleitoreiras, que visam apenas contemplar o governante que está hoje no poder. Ela tem que permanecer, independente que seja eu, você ou o governante, mas ela tem que ser a garantia para que o pequeno e o grande e o médio produtor possa continuar sobrevivendo e vivendo da renda do campo. É isso que a gente tem que discutir. E principalmente, que a água, ela seja um bem comum e um bem de todos, porque ela é universal, como está na Carta dos Direitos Humanos. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui a todos, e em especial ao nosso vereador Charles, pelo convite e pelo acolhimento. E eu vou me encerrar aqui, que eu tenho que ir embora, que eu vou pegar agora a minha guria, tenho que voltar para a escola para trabalhar. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador G. Charles Dantas. Eu acho que agora nós vamos chegando ao final, né? Mas antes eu pedi que não saia, porque a gente vai ter um coffee break aqui. Eu acho que quem saiu vai sobrar mais, né? Brincadeira à parte. Eu quero só pontuar aqui que a audiência foi muito importante, a presença de vocês foi importante, da imprensa, os encaminhamentos que vão sair dessa audiência pública atrás de um manifesto. Nós vamos procurar os nossos deputados. Nós não estamos sozinhos, apesar da presença dos deputados que não estão aqui, mas foram convidados e muitos deles mandaram seus representantes, aqui Zé Lins, representando Nelta Queiroz, vereador Daniel, representando aqui seu deputado Balde, nosso amigo Josmar Bezerra, representando Gustavo Carvalho, que não pôde vir porque ele está fazendo uma cirurgia. Acho que todos os vereadores aqui têm os seus deputados, que, segundo aqui, a gente conversou aqui internamente, todos têm interesse. Isso é uma pauta que preocupa o Rio Grande do Norte. E não resta dúvida que todos esses vereadores que estão aqui presentes, representando o povo, que uns já foram, mas estiveram aqui, defendendo suas cidades, têm interesse de
de representar o povo e buscar apoio de seus deputados, e logo em seguida faremos um ato lá na Assembleia Legislativa com todos esses vereadores, para que a gente possa protocolar, tanto na governadoria como na Assembleia. Aqui nós temos um patriota, um amigo nosso, um irmão que eu tenho, meu amigo Márcio, advogado, está sempre nos ajudando aqui com essas pautas. Inclusive, a gente está vendo alguns pontos da lei para que a gente possa sugerir que essa lei seja revista, né, que ela possa ser discutida na Assembleia. Temos aqui Cristiano Dantas, que, como bem falou aqui Luiz Cláudio, já tem um projeto de lei tramitando. Luiz Eduardo está aqui, que também é interessado nessa pauta, não pôde vir, que está em Brasília. Deputado federal Gonçalves, que queria estar aqui hoje, mas também está em Brasília, representando sindicatos, representando associações, todos que estiveram aqui, né, têm interesse, e vamos continuar na luta, que eu tenho certeza que a gente vai vencer mais essa etapa, para que nossos produtores rurais, a nossa agroindústria não seja penalizada, né, e assim a gente consegue viver mais em paz. Obrigado a todos e vamos participar do Coffee Break. Neste momento, solicitamos que o dispositivo seja desfeito e agradecemos a presença de todos e aos que nos assistem via TV Câmara.